Marcos capítulo de número 5. Quero ler um versículo com vocês. Marcos 5, 16 e 17. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. Quando é que a presença de Jesus se torna inconveniente? Quando é que nos sentimos desconfortáveis com a presença de Jesus? Em que momento da nossa vida ou em que circunstância alguém vai fazer questão de que Jesus não esteja? E se estiver, vai querer rechaçá-lo? Particularmente na minha vida, não sei na sua, eu gosto que Jesus esteja comigo em todo o tempo. Eu ouvi uns 2 améns tímidos. Mas eu sei que você gosta também. Eu sei que quando terminar esse ajuntamento e você for para a sua casa, você quer que Jesus vá com você. Eu sei disso. Eu não tenho dúvida que hoje à noite, quando você deitar a cabeça no travesseiro, que é o momento que a gente fica mais tranquilo, não tem ninguém para chamar a gente, bota o celular longe, deita, bota aquela cobertinha, hein? E vai começar a dar a primeira roncada, que tem gente que a primeira já é forte, né? Ele já se assusta, fala, o que foi? E aí volta a dormir. Querido, eu sei que quando você deitar na cama e você não quiser ninguém ali para te atrapalhar, você ainda vai querer que Jesus esteja ali. Que Ele esteja como o guarda de Israel, que não dorme nem cochila. Que durante toda a noite Ele esteja te olhando e pertinho de você. Existem momentos então que a gente faz questão. Quando você está deitado, olhando aquelas lâmpadas fluorescentes passando, e aquele teto branco rápido, até que passa por aquela última porta que se abre assim, e dali para frente os profissionais de saúde dizem para os familiares, daqui vocês não podem acompanhar, essa é sala cirúrgica, não tem como. Eu tenho certeza que você vai dizendo, Senhor, minha família não pode entrar daqui para lá, mas o Senhor pode continuar comigo. Eu tenho certeza quando você se casa, que você diz assim, enfim sós. Você quer que seja você, o seu cônjuge e Jesus. Eu tenho certeza que amanhã, quando você acordar, você quando abrir os olhos e se levantar da cama, você quer que Jesus esteja com você. Mas eu acabei de ler na minha Bíblia e você lê na sua, que um povo de uma cidade, de um povoado, uma região que a gente vai estar agora lá, em volta do Grande Lago, o povo daquele lugar disse para Jesus, o Senhor poderia, por gentileza, ir embora? Que a sua presença está nos incomodando. Eles imploraram, essa palavra rogar é, insistiram que ele fosse embora. Tem pessoas insistindo que Deus se vá da vida deles, porque a presença de Deus, a opinião de Deus, as ideias de Deus, os pensamentos de Deus, os sentimentos de Deus, os argumentos de Deus, lhes parece por demais fundamentalista, religioso, radical, conservador e retrógrado. E o povo daquela cidade disse, nós queremos que você vá embora. Aí você pergunta assim, o que é que Jesus fez para eles mandarem ele embora? Porque o versículo de número 16 diz que os que aquilo tinham visto. Então Jesus fez alguma coisa que eles falaram assim, vai embora. Sabe o que Jesus fez? Aquela cidade tinha um homem com desvios psíquicos
que eram frutos de uma intervenção espiritual maligna. É o que a Bíblia chama de endemoniado. Um ódio contra si mesmo, do tipo que pega hoje até adolescentes. Ele se automutilava, ele se cortava, ele pegava algo e cortava-se a si mesmo. Ele morava no cemitério, ele ficava correndo entre os sepulcros, gritando. Se a pessoa passasse por ali, ele era agressivo, cheio de ódio. Tentavam amarrar as pernas deles e os braços com correntes e cadeias, e ele arrebentava as correntes, arrebentava as algemas. Ninguém conseguia segurar aquele homem. As pessoas diziam: não passa perto do cemitério não. Os pais, quando as crianças iam para a escola, diziam: dá a volta, não passa na rua do cemitério, porque tem ali aquele rapaz doido, ensandecido, que ataca, agride, pode matar vocês. E aí Jesus chega ali de barquinho. Só foi ali por causa daquele homem, porque o versículo de número 18, ele está entrando no barco para ir embora. Só foi lá e libertou só aquele homem. Como se Jesus chegasse na praça de Santa Teresa, ou se Jesus chegasse num leprosário, ou chegasse nesse lugar onde as pessoas usam crack, que ganhou um apelido de Cracolândia, e fosse lá, ajudasse um homem e fosse embora. Não, vim aqui ajudar ele, tem que ir embora. Querido, o Deus da Bíblia, Ele nos vê todos nós, mas Ele nos ama cada um. Ele olha aqui, Ele vê um monte de gente, mas Ele está vendo você. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Claro que tem alguns que é mais fácil, mas mesmo a pessoa cabeluda, Ele sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Ele sabe os pensamentos que você ainda não teve. Ele sabe o cheiro do teu travesseiro. Ele sabe as suas claudicâncias, os seus manquejares, as suas contradições, as suas dúvidas, as suas aflições, as suas crises existenciais, as suas fobias. Ele sabe coisas de você que nem você mesmo sabe. E Ele te vê numa individuação profunda. Você é um ser único para Ele, não tem outro de você. E para Ele, você vale a vinda dEle nesse planetinha. Jesus veio a esta terra, não foi morrer na cruz por quase 8 bilhões de pessoas, não. Ele veio morrer na cruz por você. Ele está aqui hoje à noite por todos nós, mas Ele está aqui hoje à noite porque você está aqui. Ele te ama. E Ele foi naquela ilha só por causa desse rapaz, que a gente nem o nome dele sabemos. Nós não sabemos, ou a gente não sabe. Liberta o rapaz e vai embora. Como é que Ele libertou o rapaz? Você conhece a história. Os demônios disseram: se nos expulsa, nos manda para os porcos. Havia ali uma manada de porcos pastando, possivelmente por cima de tablados, porque não podem pisar na terra santa. E os porqueiros que usavam os porcos ali para ganhar dinheiro, porque conquanto não comessem carne de porcos, faziam negócios com isso, porque gostavam muito de dinheiro. E aí eles tinham argumentos para fazer negócios com aquilo. Não comiam a carne, mas vendiam e criavam os porcos. E Galileia é um conjunto de nações que tinha ali. Inclusive ali em volta tem a Decápolis, que são as 10 cidades cemitérios, são chamadas 10 cidades de mortos. Por isso que lá em Mateus vai dizer: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e o povo que andava na região da sombra da morte, sobre ele a luz raiou. Zebulon e Naftali,
junto ao mar da Galileia, diz o texto. Então é naquela região ali em volta. E aquele homem que estava possesso, se cortava e era violento, os demônios que estavam nele disseram para Jesus: manda-nos para os porcos. Jesus disse: pode ir, porque Jesus tinha repreendido eles. E Jesus perguntou: qual o seu nome? Ele disse: Legião, porque somos muitos. E havia ali cerca de 2.000 porcos. E os demônios que estavam naquele homem, para matar aquele homem, para destruir a vida daquele homem, queriam um outro corpo para destruir. Os demônios não querem ficar fora, voando pelo ar. Sai de um, quer entrar no outro, ou quer voltar para onde vivia. Então ele disse: manda-nos para os porcos, não nos mande para fora do país, nos mande para os porcos, já que vai nos expulsar. E os demônios sempre vão encontrar alguém que seja porquinho para ele entrar. Então nos mande para os porcos. E o espírito que estava ali para matar aquele homem entra nos porcos, e os porcos são tomados por um espírito de suicídio coletivo e se lançam de despenhadeira abaixo, uma montanha que tem lá em Israel, altíssima. Lá embaixo está o mar da Galileia. Eles caem montanha abaixo e começam a boiar nas águas, mortos. Os porqueiros rapam fora. E vai dizer para o pessoal da cidade: olha aí, gente, um homem teve no nosso meio, os nossos 2.000 porcos caíram no mar da Galileia, e aquele endemoniado, vocês lembram? Lembram? Vocês têm que ver como ele está. O povo chega e encontra o homem que antes era endemoniado, assentado, bem vestido e em perfeito juízo. 3 coisas: assentado, um cara que não tinha sossego, via correndo entre os sepulcros, louco, agora estava sentado, entrou a paz, a alma descansou. Ele se rasgava e se cortava, ele estava bem vestido. E Deus nos dá sabedoria, ele estava no seu perfeito juízo. Em vez de eles dizerem: que linda essa libertação, quem foi o homem que fez isso? Eles chamaram Jesus, e o versículo de número 17 diz: começaram a rogar que Jesus fosse embora. Estava incomodando eles. Por quê? Porque aquela população, muito parecida com a nossa, eram adoradores de Mamon. Amavam mais as coisas do que as pessoas, se apegavam às coisas, falavam dos outros, mas eles que eram apegados às coisas materiais. Por quê? Vamos imaginar que cada porco, em média, fiz um levantamento, custasse R$500. Aliás, R$500 não, custasse R$2.000, que seriam uns $500. Significa que tinha $1 milhão boiando no mar da Galileia. $1 milhão. Eles falaram: é melhor a gente mandar esse homem embora, porque se essa moda pega e ele começa a mandar demônio sair, entrar nas nossas ovelhas, entrar nos cavalos, entrar nos bois, ele vai acabar com tudo que a gente tem. É melhor você ir embora. Ah, ele está liberto, mas e daí? A presença de Deus fica desconfortável, a intervenção de Deus fica desconfortável quando a presença dele tira de nós alguma coisa que estamos apegados. Eu tenho um amigo, advogado, esses dias ouvi no Facebook com a família, mandei um alô para ele no privado, estava com saudade, gosto muito dele, grande advogado, cidade de Itaperuna. A mulher fez um encontro com Deus, esse que os homens fizeram aqui hoje. Os filhos fizeram uma transformação. Os meninos, ele chegava em casa, os meninos estavam orando, lendo a Bíblia, adorando a Deus, corretos. Quem estava fazendo coisa errada parou de fazer. E eu disse para ele: e aí, meu amigo, quando é que tu vai? Ele disse: eu não vou não, Marcelo. Eu disse: por quê? Ele disse: porque se eu for, eu vou voltar tão bom como eles estão. E eu não largo a minha cervejinha de jeito nenhum, cara. Se eu for, eu sei que eu vou sentir nojo da cerveja, e eu não quero. Agora você que está me ouvindo, cerveja bem.
Se pode uma pessoa trocar Deus por uma cerveja? Sabe quando a presença de Deus nos incomoda? Quando a presença dele vai tirar da nossa vida alguma coisa que a gente quer continuar fazendo. $1 milhão boiando, um rapaz liberto. Vocês acham que um homem vale mais do que 2.000 porcos? Vocês demoraram para responder, eu vou tomar uma água. Fiquei preocupado agora. Vocês acham que um homem vale mais que 2.000 porcos? Sim ou não? Uau, pensei que tinha dúvida aqui do ambiente. Mas para eles não. Porque a gente fica muito feliz. Quer ver uma coisa? Quantos de vocês querem ver toda a cidade de Teresópolis liberta das tristezas, da depressão, das angústias, dos vícios? Quantos querem ver? E se isso custar alguma coisa que você tem? Porque uma coisa é você vir aqui e ouvir um testemunho, que lindo, amém. Depende de quanto custa esse amém, né? Quanto vai custar? Se Jesus perguntasse antes, pessoal, vou libertar o homem, vai custar 2.000 porcos. Eles iam dizer, não, deixa ele assim, que ele está bonitinho assim, endemoniadinho. Nós achamos lindo, mas se um desses homens que testemunhou aqui hoje, o mal tivesse saído dele e entrados nos nossos carros que estão no estacionamento da igreja, e os nossos carros saíssem dirigidos por si próprios em direção ao rio Paquequé, e fosse se jogando um atrás do outro lá no rio Paquequé, você ia dizer, nunca mais volto naquela igreja. Não, mas o pessoal está liberto. Não, mas meu carro. Quando a gente estava para colocar o piso lá na frente da rodoviária, um político lá de São Gonçalo, não me conhecia, mandou mensagem para mim através de um amigo meu chamado Serginho. Falou para ele, olha, pastor, fulano de tal que é político vai dar todo o piso da igreja. Eu falei para ele, querido, obrigado, mas nossa igreja não recebe nada de político. Ele pode vir aqui aceitar Jesus, servir a Deus, se ele quiser a gente vai cuidar dele, mas não recebemos nada, obrigado. Eu tinha um carro que valia 14.000, um Gol Bola, e era o único que eu tinha. Naquela época eu tinha, hoje não tenho. Ando num carro do Bradesco, que é consórcio. Então está lá no documento, está dito que não é meu. Se eu não pagar a prestação, eles me tomam. Mas na época eu tinha um Gol Bola. Eu dei o Gol Bola. Você fala, senhor vai andar como, pastor? Vou andar a pé, vou andar de ônibus. O dedo de Deus me leva para todo lado, a mão de Deus está aí para isso. Vou andar a pé, tem 2 pernas. E eu dei meu carro, colocamos o piso com o carro. Nunca tive problema com isso. Nunca tive. Minha mulher é igualzinha a mim. De vez em quando eu fico meio assustado quando ela começa a falar assim, amor, a gente está precisando fazer uma oferta especial. Eu falo, Senhor, segura a tua serva. Porque ela dá uns negócios nela, irmãos. E funciona, mas eu te confesso, dá medo. Dá medo. Agora assim, quanto vai custar? Se você souber quanto custa, será que você paga o preço? As pessoas gostam muito de dizer, a salvação é de graça para você. Mas pergunta para Jesus o quanto custou. De graça para nós, porque Ele já tinha derramado o sangue dele na cruz. Alguém pagou, não é de graça. Você vai no restaurante que você almoça e diz assim, aquele cafezinho ali é de graça. Aquele cafezinho já está pago. Pode ficar tranquilo. Não é de graça. É de graça para alguém, mas não é de graça para outro alguém. Horário eleitoral gratuito. É gratuito para quem? Para os políticos, que a gente paga. Então, tem um preço. E será que as coisas são caras ou são baratas? Depende da sua visão do valor que você emprega para a coisa. Por exemplo, você vai tomar um café no aeroporto, o cara te cobra R$30, cafezinho assim. Você fica com medo até de derramar. Se a xícara virar, cai R$2. Mas caiu R$2 aí, moço. Pega aí, por favor. Claro, é custoso. R$30 no café é caro? É ou não? Ok. Num bom tênis por R$30, está caro? Está barato. Um carro que custa
20 mil. Está caro ou está barato? Depende. Se for uma Fiat 147, está caro. Se for uma Ferrari, está de graça. Jesus, ao morrer na cruz, não achou que foi caro. Ele derramaria o sangue dele de novo, se necessário fosse, possível fosse. Mas já está feito, graças a Deus, e completo. E por que o fez? Porque Ele considera que você e eu, que às vezes não valíamos mais nada para nossa própria família, Ele te deu valor. Não deixe a tua boca fechada enquanto estala as mãos, mas glorifique Jesus com a sua boca, se está aplaudindo a Ele. As coisas são caras ou baratas, depende do valor que você emprega a elas e de que coisa é. Aqueles homens acharam que 2.000 porcos, $1 milhão era muito para a libertação de um homem. Quanto vale uma vida? Eu podia aqui hoje pregar sobre isso para vocês até amanhã cedo. Há tanta coisa para se dizer sobre isso. Mas o que eu já disse já nos basta para sairmos daqui hoje entendendo que pessoas valem mais do que coisas. Que o mais importante não é o que eu tenho, mas quem eu tenho. Valorizarmos o ser humano, valorizarmos o olhar nos olhos, valorizar o abraço, valorizar o aperto de mão, valorizar o beijinho na boca de despedida. Se você se despede da sua esposa várias vezes no dia, cada despedida dá no mínimo um estalinho, se possível, dá aquela travada. Valorizar as pessoas, porque há 3 anos atrás, se eu pegasse a estrada e andasse até o Rafael vomitar por 4 horas a 7 horas, no fim dessas 4 horas ou 7 horas, eu ia encontrar o meu pai, eu ia encontrar a minha mãe. Se eu agora pegar o carro e for por 7 horas, por 70 horas, por 490 horas, eu não vou encontrá-los. Sabe por que a gente dá mais flores na sepultura do que na vida? Porque o remorso tem sido mais forte do que a gratidão. Valoriza a pessoa que está do seu lado. Valoriza a pessoa que está com você por quem você é. E que a nossa sociedade não seja uma sociedade que rejeita o ser humano. Custa para salvar uma pessoa. Custa. Às vezes a gente sangra. Às vezes toma até facada. Eu estava ouvindo um humorista que, tirando os palavrões que ele falou, o resto fazia muito sentido. Eu achei ele tão engraçado. Só os palavrões que não dava mais dentro da minha cabeça já dá um apito. Pi! Então não escuto o palavrão. Mas o conteúdo foi muito engraçado. Porque ele dizia, esse cara que deu uma facada num candidato lá em Minas Gerais foi muito corajoso. Porque aquele cara estava cercado de homens fortões, de uns pitbull fortão. Dá uma facada naquele cara, o cara tem que ser doido, esse cara é maluco, é esse insano. E aí ele disse, se fosse para dar uma facada no Meirelles, tudo bem. Mas num cara treinado daquele jeito, não daria uma facada nele. O humorista falando. E ele disse, quiser eu dou uma facada no Meirelles. Aliás, Meirelles não dou facada não. Eu dou um susto, ele cai morto. Aí disse, se ele tropeçar, ele morre.
Aí ele falou: o Bolsonaro tomou uma facada, o Lula tomou uma pinga, o Boulos tomou uma fazenda e a Marina não tomou uma vitamina, mas podia ter tomado. Eu acho que esse cara é engraçado, que a Marina tem aquela aparênciazinha frágil, mas é uma mulher guerreira. E ele disse assim, e o cara foi e deu a facada. Quando perguntaram: como é que você deu a facada? Teve coragem de dar a facada? Ele disse: foi Deus que mandou. Aí ele falou: ah, tá explicado, só Deus mandando. Aí ele falou: só que saiu ao inverso. A gente liga a televisão, só fala de Bolsonaro. A gente liga a rádio, só fala de Bolsonaro. A gente entra na internet, está falando de Bolsonaro. Você vai ver o desenho dos Simpsons, tem Bolsonaro. E aí ele falou o seguinte, que eu não aguentei. Ele falou assim: o Amoedo deve ter olhado isso e ter pensado: será que dói muito? Deus vai salvar Teresópolis. Deus vai salvar o Rio de Janeiro. Deus vai salvar o Brasil. Não vai ser através de nenhum político, vai ser através do sangue de Jesus Cristo de Nazaré. O único sangue que salva o Brasil é o sangue de Jesus. Dê um aplauso para Jesus. De político não salva. Eu quero encerrar fazendo uma sugestão. Está vindo a convenção estadual. Minha esposa estava em Brasília agora numa convenção de mulheres. Eles fizeram a consolidação, as mulheres aceitaram Jesus. Foram quantas mulheres que aceitaram Jesus? Dezenas de mulheres. Acho que a frase que você botou foi dezenas. Dezenas de mulheres aceitaram Jesus. Eu também não vi quantas, ela me mandou a imagem, eu vi que eram muitas. Isso é um trabalho que o pastor César vem fazendo. Ele pregou nas Filipinas, numa convenção que fizeram, a céu aberto. Reuniu 300 mil pessoas, da 2 Teresópolis. 60 mil aceitaram Jesus. Sabe como eles fizeram isso? Faziam a inscrição deles e a inscrição de um descrente. Porque você convidar um descrente para vir no culto domingo, o cara fala: ah, qualquer domingo eu vou. Ah, você é domingo? Ah, qualquer hora dessa eu vou. Ele fala isso. Mas você convidar a pessoa para uma convenção estadual, com preletores de fora, e você entregar para ele a pulseirinha e dizer: olha, eu comprei a sua inscrição, sua entrada está aqui, quinta-noite, sexta-noite, sábado o dia inteiro. Tirar uma foto com ele e você investir uma inscrição para salvar uma pessoa, para ver uma pessoa se converter. Queridos, isso não tem preço. E o que nós vimos aqui hoje neste altar é porque a gente não expõe a vida de ninguém, a não ser que a própria pessoa conte a vida dela. Mas a gente não expõe. Então, eles que contem. Mas é resgate de vidas através do amor. Pessoas que sabem que pessoas valem mais do que coisas. Eu queria orar por você. Porque às vezes, para um de vocês, fazer uma inscrição dessa, ser avisado com 3 meses de antecedência e vai juntando. Eu entendo isso. Para fazer a sua inscrição. Mas às vezes, para você fazer uma inscrição dessa, é um valor que nem lhe preocupa. Você diz assim: ah, na hora eu faço, mas no dia vai ser o dobro. Ah, eu faço. Quanto que é? Tanto. Ah, eu faço. Se para você é um valor tranquilo, por que você não compra mais uma, mais duas? E começa a dar para, não membros de outras igrejas, pessoas que já estiveram na casa de Deus e estão afastadas. Tem um rapaz que foi nesse encontro, que ele disse assim para mim, ele estava sentado ali hoje, não sei se ele está ainda ali, mas ele vai se lembrar quando eu falar, vai dar um sinal com a mão. E ele disse assim para mim, hoje lá no encontro, conversando com ele, falei: me conta a sua história, eu gosto muito de ouvir as pessoas. E ele disse: pastor, eu já estive na casa de Deus anos atrás, mas eu me afastei. Fui para o mundo e para as drogas. E ele disse: pastor, eu estava, a frase dele foi essa: eu estava morrendo na UPA. Quando o pessoal da igreja foi me visitar. E Jesus me deu uma nova chance de viver. Você acha que isso tem preço, querido? Isso não tem preço. Mas é um investimento que às vezes a gente tem que fazer. E que o espírito de mamão fica no nosso ouvido falando: ó, a igreja só fala de dinheiro, ó, a igreja falando de dinheiro.
Espírito de Mamon que fala isso. O problema desse povo aqui era isso. Eles eram adoradores de Mamon. E quando eles viram o que aconteceu, não com o rapaz, mas com os porcos, eles mandaram Jesus embora. Dá uma olhadinha no texto comigo e eu vou orar com você. Olha o que disse o versículo de número 16. E os que tinham visto contar-lhe o que acontecera ao homem e aos porcos. Diga, ao homem e aos porcos. O que aconteceu com o homem de bom para eles não foi suficiente em relação ao que aconteceu com os porcos. Eles estavam preocupados com o que aconteceu com os porcos. Hoje nós vamos orar por esta convenção e vamos orar para que você consiga inscrever outros na convenção. Vamos ficar em pé na presença de Deus. Eu não decidi ainda em quem vou votar. Eu estou orando pelos 13. Estava orando por 12 porque tinha um preso. É verdade, no nosso país tinha um preso que estava concorrendo. Mas agora substituiu, então agora tem 13. Então eu tenho orado por eles, pelos 13. Tenho ouvido todos eles. Em relação ao Rio de Janeiro, eu ouço e ouço de novo. E falo, meu Deus, revela-me. E precisamos nos preocupar com o federal e com o Senado. Ô apóstolo, estava gostando até agora, hein? O senhor falou aí que tem que orar aí pelo legislativo. Não gostei não. Vim na igreja e foi para isso, aleluia, ô mistério. Deixa eu te falar uma coisa, irmãozão, fogo puro, celestial. A gente está vivendo na terra. Jesus tinha um discípulo que era senador. A Bíblia diz, José era senador e discípulo de Jesus. Dê um aplauso a Jesus, coisa linda. Era senador. Então, nem todo político, eu sei que é difícil acreditar nisso, mas creia, nem todo político é mau caráter, não. Tem gente honesta na política, nós vamos achar essas pessoas. Agora, eu só penso, talvez eu não tenha tempo de dizer isso a vocês, vou dizer hoje. Eu só penso que o Brasil precisa de uma ação radical para cortar a baderna que está bagunçado demais. Então precisa de uma ação mais radical. E na minha opinião, tá? É só a minha, voto é secreto e é seu. Mas na minha opinião, é preciso ter alguém que tema a Deus, que valorize a família, que respeite o Evangelho, que seja um bom administrador e conheça de economia, e se não conhecer, tem alguém na sua equipe que seja especialista. E, na minha opinião, irmãos, é só uma criancinha que o pai está brincando com ele lá atrás, aí o pai está brincando agora com o bebê, só isso. E é muito bom, brinquem bastante com seus filhos. Vou começar outra mensagem agora. Importância de brincar com os filhos. Não, estou brincando. Então, e penso, queridos, que a gente precisa orar a Deus para ter paz no coração da atitude que a gente vai tomar. Não vá só por estigmas, o que ficam falando por aí. Minha esposa já definiu. Postou lá em quem que ela vai votar. Isso é ela que definiu. Eu não defini, eu estou orando. E estou colocando no meu Face 12 características que eu acho que são importantes para um cristão votar em um presidente. Apresentei a 4ª hoje. Se quiser, vai lá dar uma olhada, se você quiser ver a minha opinião. Se não quiser também, não precisa, não tem problema nenhum. Mas acho que nós cristãos precisamos tomar esse cuidado. Vocês acham que o Brasil está precisando de uma arrumada? Está bagunçado demais, não está? Então, eu acho que é um pensamento geral do povo brasileiro.